Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e vamos para o terceiro vídeo da retrospectiva. Se tudo der certo, se meu planejamento der certo, hoje é o primeiro vídeo de 2023 do canal, então espero que todo mundo tenha passado um feliz ano novo ali, uma boa passagem e vamos começar para valer o ano. É claro, ainda estamos aí numa semaninha de folga, então para quem não viu, essa primeira semana de janeiro vamos continuar nessa tocada aí da retrospectiva, né? Mais 3 vídeos, hoje e mais 2, provavelmente quarta e domingo que vem. E aí na outra terça, dia 10, a gente volta para valer, beleza? Enfim, então vamos tocar aqui nosso planejamento. Até o vídeo anterior a gente falou até a Vitia e vamos seguir para os vídeos que foram que vai ficar nesse vídeo. Eu ia começar a falar das lives. Eu acho que as lives é mais interessante. Depois a gente volta para os vídeos, porque teve uma mudança marcante, né, em termos de lives, que foi quando a gente começou a fazer esse modelo mais híbrido de lives, né, falando de vários temas, saindo um pouco só das análises e falando de outras coisas, tanto algumas coisas temáticas, né, tipo isso aqui é puramente contábil, né, reconciliação de lucro líquido e tal, mas discutindo algumas coisas fora um pouco do mercado, né? Depois a gente, quer dizer, teve de tudo, né? Mas esses daqui, ó, temas específicos contábeis, e aí a gente começa a falar um pouco mais de coisas X, né? Demonstrativo contábil. Então, por que isso? Quando eu comecei, deixa eu contar rapidinho uma história aí. Então, pedir uma licença aí, vai gastar um tempinho. Quando eu comecei o meu canal, tá? De verdade, eu não fazia ideia do quanto que eu ia ter de espaço de alcance, do quanto o meu conteúdo pessoal ia gostar, ou ia desejar, precisar, né? Enfim, gostar. Então eu tinha uma proposta simples, assim, ó. Eu vou fazer apenas análise de resultado, né? Análise contábil, de um jeito ou de outro, né? Contábil e um pouquinho de negócios, que era o que eu achava que eu sabia fazer bem. Então eu não queria falar nada sobre, sei lá, né? Aportes, gestão de risco, não sei o que lá. Porque eu achava que era um tema assim que a discussão não rendia, que as pessoas tinham muita dificuldade e assim, né, de entender os outros, de entender o que cada um estava falando, e era uma discussão meio infrutífera. Falar, um foco nos resultados, porque não tem muito segredo, né? O resultado é esse, é esse. Eu me enganei um pouco, né? Porque a galera continua com dificuldade, principalmente algumas empresas específicas, né? O povo continua rateando, continua enchendo o saco, né? Obviamente. Claro, sempre tem uns comentários bons, assim, interessantes. Eu, de vez em quando falo bobagem também, óbvio. Mas geralmente é a galera que não quer aceitar e tal, as coisas do tipo, tá? Então, esse ano que passou, né? Mais ou menos aí no final do primeiro trimestre, alguma coisa assim. Comecei a fazer lives que eu não falava só de resultado propriamente dito, mas de outros temas relevantes, e aí a gente começou a, né, a variar bastante aqui. E eu gostei, tá? Era uma coisa que eu não queria ter feito no começo do canal, mas eu me senti bem fazendo, de verdade. Tanto que agora no finalzinho do ano, né, essas últimas lives não tem nada, quer dizer, nada não. Tem um pouco de análise de empresa, mas muito sobre mentalidade e tal, e eu achei que foi bom, assim, pra mim e para vocês também. Então eu não queria entrar muito nessa área, porque eu acho que tem muito espaço para muito enganador, né? Muito picareta usa as ferramentas que tem, né, mentais aí para enganar a galera. Fala, pô, não quero ser confundido com um cara desse, né? Não quero ser colocado no mesmo balaio de um cara aí que só fala groselha, não fala um resultado de empresa. Mas no final das contas, eu acho que eu acabei entendendo que era necessário a gente abordar alguns outros temas fora os demonstrativos contábeis, né? Eu era muito ingênuo, eu achava que, bom, a gente chega, olha os números e aí não tem argumentos, né? Pô, quanta ingenuidade que eu fui. Mas enfim, vamos comentando um pouco mais sobre as lives aqui. Enfim, foi mais ou menos assim até o final do ano, né? Quando saiu, eu saí de férias, uma época ficou mais vazio de vídeo, vocês vão ver. Aí depois teve a volta das férias, aí a gente viu tudo quanto é resultado. E aí o final do ano, né, acho que já um pouco mais maduro, a gente voltou a fazer um pouco mais essas lives. Aí sim, né, saindo totalmente da análise de empresa. Gostei dessa experiência. Eu pretendo mesclar um pouco mais disso também esse ano no canal, tá? Não só falar dos ativos, né, continuar falando de ativos, ativos novos, revisitar ativos que a gente já comentou, mas também, né, falar de coisas importantes para o nosso desenvolvimento,
que, enfim, não tem jeito, né? Eu achei que outros canais poderiam suprir esse espaço, mas a verdade é que ninguém supre é nada, né? Mal é mal, quando tem alguém bem intencionado já é lucro já. Mas enfim, começamos aqui com essa lá. Bom, teve tema livre, né? Não lembro até onde a gente foi. Se a gente chegou aqui. Eu acho que essa foi a primeira de todas, né? Que a gente viu um pouquinho de resultado. Aí eu falei num primeiro conceito aqui, né? Market cap versus retorno. Não lembro se eu falei isso na retrospectiva passada. Enfim, mas eu parei mais ou menos por aqui. Né? A questão da diluição, né? Não está escrito diluição aqui, mas é um vídeo que, né, a consequência principal é essa, de como empresas acabam diluindo seus acionistas ao longo do tempo, fazendo novas emissões, convertendo dívida, né, novas emissões. Aí tem vários exemplos, tem RB, tem CVC, convertendo dívida, agora tem a Restock, que virou Vest, e como isso, né, acaba com o retorno do acionista no longo prazo. Então, esse é um conceito que as pessoas é falho também para quem está começando, né? Para quem está começando, muitas vezes é apresentado o conceito assim: ah, mas tal empresa não vai quebrar, né? Ela é grande e tal. Mas uma empresa não precisa quebrar ou quase quebrar para acabar com o retorno do seu acionista. A gente viu isso muito na Oi. Acho que esse vídeo, inclusive, eu falo bastante da Oi. Se a empresa, ao longo do tempo, vai fazendo essas diluições recorrentes e tal, a participação acionária que você tem, né, ela acaba dizimada, então você perde quase tudo mesmo a empresa continuando. Então, a derrota assim, do investidor de longo prazo não é necessariamente a empresa falir, né? A empresa faliu, acabou. Às vezes acontece, no exterior principalmente, no exterior é mais comum. Ah, faliu, acabou. Acontece, mas geralmente é uma perda de valor irreversível, uma perda de valor numa determinada maneira que, assim, né, meio que não tem muito como voltar mais e assim, já perdeu tanto e aquela empresa não vai voltar nem perto do que era antes. Tem alguns exemplos aí, né, recentes aí de IRB, de Oi e tudo mais. Então, isso tem que estar no radar. Você tem que entender que, né, ou melhor, né, você não pode cair nessa história de que não, empresa tal, grande demais para falir. No caso do IRB, né? Não, eles têm Itaú e Bradesco por trás. Né? Eles não deixariam isso acontecer. Não aconteceu. A IRB é uma empresa que não vai voltar ao nível que ela era antes, né? A Oi também não. Então, essa perda de valor irreversível é a nossa derrota no longo prazo, é a derrota total. Tá? A empresa não precisa exatamente a falência. Recuperação judicial nem é tão determinante assim, né? Eu vejo muita gente dar importância, bastante importância, mas nem é tão determinante. A empresa perder muito valor, cara, e acontecendo essas diluições e agrupamentos e quedas e, né, repetidamente, enfim, né, tanto faz se a empresa vai continuar ou não, você perdeu o jogo, basicamente é isso aí. Que mais? E esse tema aqui, tá? Se eu pudesse indicar um tema quente, assim, de contabilidade, de análise contábil, que é importante o investidor hoje, em 2023, saber fazer bem, é isso aqui, tá? Reconciliação de lucro líquido para o fluxo de caixa operacional. Não dá para escrever tudo no título, porque tem limite de caracteres, acho que são 100 caracteres, e aí quando eu falo de 3 temas diferentes, é impossível você descrever os 3. Então, esse conceito aqui, que a gente não fala só nesse vídeo, tá? A gente continua abordando ele em vários outros. Ele é fundamental, tá? Se você quer aí subir um degrau, dar uma melhorada aí para quem tá começando, ou mesmo para quem já é experiente, se você quer ficar expert, né, e melhorar o seu nível de análise, estude ou trabalhe para melhorar isso aqui. Como você sai do lucro líquido para o fluxo de caixa operacional, o que acontece lá no meio, quando que é bom, quando que é ruim, quais tipos de situações que influenciam. Cara, muitas empresas o segredo está aqui, tá? Então essa é uma dica prática, né, que na análise aí mais aprofundada, em muitas das empresas você vai tirar o segredo aqui, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, essa é uma live que dá para recomendar esse tema aqui, tá? Reconciliação de lucro líquido com o FCO tem que estar na ponta dos cascos, tá? Principalmente se for um negócio mais moderno, uma empresa mais nova e tudo mais. Enfim, depois eu falo tudo da playlist, né? A gente já falou um pouco, mas eu fecho um pouco da playlist. Que mais? Olha só, né? Falando de Stock-Based Compensation, outro tema que tá em alta, né? Que é bem importante acompanhar, principalmente empresas de tecnologia e tal. Que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Mas tem que saber o que é, porque é meio que uma novidade. Não é exatamente uma novidade, mas as empresas passaram a
a adotar, né, esse tipo de remuneração em larga escala mais recentemente, tá? Então é uma coisa meio nova, vocês não vão achar em livro aí de contabilidade, de análise demonstrativa isso aqui, né? Pelo menos nos tradicionais, os que eu li, pelo menos não tem, né? Não estão atualizados. Então esse é um tema quente do momento, né? Enfim, muitas empresas não vai ser relevante, mas em algumas vai ser a diferença entre você gostar dela e não gostar, tá? O próximo aqui, avisos, como analisar a empresa de crescimento, isso aqui acho que foi legal também, tá? Vocês sabem que eu não gosto muito de separar em caixinhas, né? Empresa de dividendo, empresa de crescimento, empresa de valor, tá? Mas quando a gente tem algumas características específicas, essa aqui foi uma das primeiras lives que a gente começa a sair um pouco de demonstrativo contábil mesmo, né? Então foi interessante ver para quem gosta aí de cases de crescimento, você tem que saber o que você está fazendo, né? Exatamente. Eu comecei a entrar de férias, né? A gente dá uma desacelerar, tô lá no quarto, na casa da minha mãe, na praia. Então, esse sistema livre, assim, né? Nem vou comentar aqui, nem lembro o que a gente falou. Também não dá pra assistir tudo de novo, né? Mas continuando aqui, ó. Essa também é legal, seguindo a linha dessa reconciliação do lucro líquido, em que a gente sai num índice de DRE para um de DFC, de fluxo de caixa. Aqui eu falo um pouco sobre os três principais demonstrativos em geral e a relação entre eles. Seria a DRE, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial. Então é fundamental para um cara que quer, né, entender como é que os números de uma empresa, saber isso aí como é que funciona, tá? Como é que se relacionam esses três principalmente, tá? Os outros raramente você vai precisar ir atrás de alguma informação específica, tá? Mas esses três precisa saber, tá? Ah, quando tem um lançamento tal na DRE, o que acontece no balanço patrimonial? Por que tal coisa no balanço patrimonial mudando não acontece nada na DRE? Por que um impairment né, gera um lucro não recorrente? Qual é o efeito da recompra? Como é que a recompra leva você a ficar com patrimônio líquido negativo? Então, é claro, a gente não esgotou todo esse assunto, né? Porque seria muito complexo, mas isso é importante, tá? Isso é bem importante também. Vocês vão ver que todos esses temas eu vou achar importante. Depois no final aqui eu dou uma repassada aí nos que eu acho mais. A gente fazer o resumo. Não seja enganado, esse foi legal também, né? É o primeiro dos de puro mentalidade, né? Falar sobre mentalidade. É impressionante como a galera cai. O investidor que procura conteúdo aí nas redes sociais, né? YouTube, rede social, de um jeito ou de outro, ele tá tão ávido por querer, né, conhecimento e tal, que ele acaba sendo presa fácil para quem manipula os meios, né, ou a comunicação, ou o meio de divulgação, de distribuição, e acaba caindo igual um pato, né? Então, essa aqui foi legal, foi a primeira das lives que a gente não falou, não é que não falou, né, mas focou bastante na mentalidade. Isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Aqui, eu tava prestes a entregar aí o imposto de renda, eu usei como temática, né, como você aproveita, né, a declaração de imposto de renda para aprender conceitos que vão ser úteis para você depois como investidor. Então, o imposto de renda tem muito sobre regime contábil, de caixa, de competência, e assim, eu vejo muita gente negligenciando totalmente o imposto de renda. Eu não vou dizer que é a coisa mais legal do mundo que tem, porque é meio chatolino, principalmente se você é desorganizado como eu e não guarda os comprovantes ao longo do ano, tem que ir atrás tudo de uma vez, né? Mas, cara, o imposto de renda te ajuda muito. Por quê? Primeiro, a parte mais chata é essa, é atrás dos comprovantes disso, daquilo. Isso aí você vai ter que ir atrás, mesmo que você contrate um serviço, mesmo que você faça por conta, enfim, você vai ter que ir atrás disso aí. O resto, pessoal, o resto é muito exercício de uma mente de investidor. Então, né, saber o que está entrando, o que não está entrando, o que é rendimento tributado, o que não é tributado, por que bonificação entra aqui, não entra ali. Tudo isso tem um porquê, tá? E quem foge do imposto de renda, assim, eu acho triste, porque é uma oportunidade que tem para você exercer esses aprendizados, tá? Então eu recomendo todo mundo a fazer imposto de renda, é óbvio, né? Todo mundo é grandinho, quem quiser contratar um serviço aí, fica à vontade, desde que ele seja bom, né? Mas eu recomendo todo mundo fazer, tá? Você vai aprender muito, né? E eu vejo a mesma coisa. Quando eu falo de uma empresa e tem a galera rateando, é a mesma coisa nos conceitos de imposto de renda. Ah, tal coisa declara assim. Os caras, não, mas não sei o que. É a mesma dificuldade que o cara tem para entender uma empresa, ele tem para entender o porquê de fazer assim um assado no imposto de renda.
Então assim, pessoal, que meu imposto de renda é uma zona, é um caos, eu não organizo nada, eu costumo demorar umas 3 horas para fazer o meu imposto de renda completinho. Cara, 3 horas uma vez por ano não é nada demais. Então, assistam os vídeos que tem da playlist de imposto de renda, que eu explico os detalhes, o fundamento, onde é que tá na norma. Aí eu vejo que o pessoal tem dificuldade com a interpretação, tem as dificuldades que vocês têm, né? São as mesmas na hora de achar as empresas. Né? Então, ou você melhora como um todo, né? Você não vai ser um cara, né, inapto a fazer um monte de coisa da vida cotidiana e um bom investidor. Não, as coisas não são tão independentes assim, né? Ou você é um cara, se você tem uma boa interpretação, um bom raciocínio, não sei o que lá, vai te ajudar em tudo. Tá? Então faça um imposto de renda, tá? Ajuda muito. E desculpa, se você, assim, desculpa a sinceridade, mas se você não acha que não consegue, que a dificuldade é muito grande fazer uma declaração de R de renda variável, mas você não vai ser um investidor de renda variável de sucesso, tá? Desculpa. Porque é muito mais fácil fazer uma declaração de imposto de renda do que montar uma boa carteira de ativos, por exemplo. Né? Que identificar boas empresas, ver tudo isso aí que a gente está falando de reconciliação, de lucro líquido, de relação entre demonstrativo e contábil. Tudo isso é mais refinado do que pegar uma norma e seguir, tá? Então, se você não consegue, se você olhou, bateu, desistiu, meu amigo, você não devia estar investindo em renda variável, tá? Desculpa a sinceridade. Mas se você acha que não tem capacidade para fazer isso aqui, você não tem capacidade para ser um investidor, tenho certeza disso. Então é um bom teste esse aqui, para ver quem está apto, quem está pronto, quem não está. Seguindo, IFRS 16 é um tema que o pessoal volta. Eu já achava que eu já estava meio superado, porque ele começou 2019, 2020, né, ser adotado, dependendo do ano fiscal e da empresa. Mas a galera tem dúvida até hoje, então interessante. Ó, aqui a gente falou ó, da capitalização da Restock, que trocou de nome. E agora teve vídeo recente lá no canal do Canguru que a gente viu o resultado disso, então é legal ver na época e ver agora o que aconteceu. Que mais? O segredo das Dividend Aristocrats, esse foi legal também, isso é bem específico, né, bem temático. Porque, né, Dividend Aristocrats também não é todas essas Coca-Cola e a importância do histórico, isso é um tema relevante também, tá? Eu vejo que muita gente dá importância demais pro histórico da empresa. O histórico da empresa é sim uma das coisas que você vai levar em conta na sua análise, tá? Uma das coisas importantes. Uma empresa que teve uma gestão boa ao longo dos anos e tal, gerou valor e tal, tem uma probabilidade maior de continuar fazendo isso. Concordo, mas não é tudo, tá? Então, importante isso aqui também. Bastante importante. Mais uma live tema livre. Tem muito feriado na terça, né, gente? Na terça convencionou a fazer uns temas livres. Aí é a chance que vocês têm de me fazer pergunta. Porque nas lives mesmo eu tô cada vez mais restrito. Esse aqui legal pra caramba também. Não tem fundamento ou apenas caiu? Né? Aqui a gente já sentia na pele os efeitos aí da piora na situação macro, mais ou menos, né? E essa é outra coisa também, que as pessoas não têm a menor ideia do que estão fazendo. Tá? Então, assim, a gente tem um conceito simples que já falamos trocentas vezes, que você não acompanha o resultado numa carteira de investimento de longo prazo olhando a cotação. Isso é básico, tá? Básico, do básico, do básico. E as pessoas, uma frase, não conseguem seguir. Então, quando cai, mas o que está acontecendo com a tua empresa? Esses dias já perguntaram da Tesla. Não, tem algo. O que está acontecendo com a Tesla? Está final de ano, né? O cara foi ver o resultado da carteira, já começa que tá errado. Já vai ver a rentabilidade da carteira, já tá tudo errado. Aí vê que a Tesla tá segurando a carteira, né? Tá derrubando a carteira, aí já fica incomodado. Então não adianta, pessoal. Tem conceitos que são básicos. Igual eu falei da diversificação lá no vídeo 1 da retrospectiva. Diversificação é básico. Se você não concorda, velho, nem continua. Né? Vai fazer outra coisa da vida, já nem continua. E isso aqui é outra coisa também, que é base da base, é um pilar. Tá? Você não. Vou repetir a frase de novo, devagar, tá? Você não mede uma decisão de investimento se ela foi correta ou não pela variação da cotação daquele ativo num curto médio prazo. E curto médio prazo é anos, tá? Não é 6 meses. Então, não tem jeito. Isso aí não adianta falar, eu já percebi. Não adianta o quanto você fala. Sempre vai vir um maluco e perguntar: Ó, o que você acha de tal empresa? Aí você vai ver, tá caindo, né? Mas por quê? Mas não sei o que lá. O cara tá incomodado que ela tá caindo. Então, se você não resolver isso aí na sua vida, esquece, vai fazer outra coisa também. É igual o cara que acha que diversificar não é importante. Mesma coisa, passa pro próximo.
Que mais? Quando vender suas ações, outra dúvida bem relevante do pessoal. Pô, tem muita dúvida que vem, né, de uma fraqueza também de conceitos, porque o pessoal não sabe, na verdade, como, por que comprar. Então, essa dificuldade na hora de vender, ela vem de uma falta de fundamento na hora de comprar. Né? O cara não tem bem estabelecido o que ele quer, quais tipos de empresa que ele quer, o que ele procura numa empresa. Na hora de comprar é tudo oba-oba e depois não sabe o que faz, se vende, se não vende, se tá caindo, se tá ruim, se não tá, né? Também é um tema bem relevante. Acabou aqui, a gente fala até aqui, né? Até aqui já entra pro próximo vídeo. Então, só dando uma geral aqui na playlist, a gente já falou, né, na retrospectiva, no vídeo 2 da retrospectiva, né? A ideia da playlist era principalmente para quem está começando, mas não somente, tá? São os conceitos básicos. Não tem gente que investe há 10, 15 anos e não tem os conceitos básicos. Desculpa, tem que ir lá e pegar a base. É tipo essas coisas que a gente acabou de falar, certo? Então, a aula número 1 é a base, né, mental da história, do porquê investir em ações. Parece bobagem, né? Parece uma aula de enrolação, mas é a mais importante de todas, pra falar a verdade. Se você não entende que você tem uma participação num negócio, né? Se você acha que você tem um papel na mão, fica difícil, cara. Fica difícil todo o resto encaixar. Né? O conhecimento e investimento em ações de longo prazo, ele é uma coisa que você vai adicionando, né? Uma pilhazinha. Então você vai montando as bases, em cima você vai construindo os outros conceitos. Se você não tem a base, depois um cara que não entende isso, ele não vai entender que aquela questão da cotação, né? Da variação de cotação no curto prazo. Quem não entende que você é sócio de uma operação, né, de negócio. Igual deu o exemplo aqui, ó, sócio das navegações, né? Tá aqui na thumb, das grandes navegações. Então você não comprou um papel de uma empresa lá holandesa, não. Você é sócio numa empreitada. Se os caras foram lá conseguirem assaltar tudo lá, pilhar a galera e voltar com o navio cheio de ouro, você ganha dinheiro. Se não conseguir, você não ganha dinheiro. O papel que você tem na mão ali, cara, não faz diferença. Então, se você não entende isso, depois você vai cair nessa aqui, né? Não seja enganado, não tem fundamento, apenas caiu. Então a base é importante. Depois fiz 2 vídeos bem pragmáticos, né, sobre outras coisas que na minha opinião não deveria ter dúvida, você não deveria gastar mais que 1 hora para entender isso aqui. Diversifica, faz aporte regular, né, aporta no que está mais para trás do objetivo, tem ali, né, a porcentagem de renda fixa do patrimônio que você não quer que esteja exposto à volatilidade. Tudo coisa básica, mas que o pessoal consegue complicar muito também. Então, esses 2 vídeos, um é a teoria e o outro é na prática, né, dando exemplos. Não pode ter dúvida, isso aqui você assiste, beleza, beleza, e não volta mais aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui não é uma coisa para ser discutida, debatida. Isso aqui é uma coisa que você olha, assimila e acabou, tá? Então, esses 3. E a partir do 4 a gente é mais pragmático em termos de escolher os ativos, porque, né, como eu falei aqui no na aula 1, né, o teu sucesso vai ser o quanto você vai conseguir identificar as boas empreitadas, né, as boas navegações, no nosso caso, as boas empresas. E aí, daqui em diante, é só mostrando como achar boas empresas. Então, começa falando dos negócios, que é importante, mas também a galera é muito enganada. Nessa aula 4 aqui, é sobre a galera que é enganada, que eu não seja enganado. Porque cada empresa, qualquer empresa, eu consigo montar uma história dizendo que ela é fantástica ou dizendo que ela é uma porcaria. Porque a história aceita qualquer coisa, certo? E a galera cai nas histórias, por quê? Porque tem deficiência na parte dos números. Né? O cara não sabe bem olhar uma DRE, né? Ver a relação dos demonstrativos contábeis e tal, então ele fica só na historinha, e na historinha vocês não têm a menor chance, cara. Vocês vão ser engolidos aí pela galera que quer vender, que quer ganhar dinheiro. Então aí começa DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial. Esses vídeos são completos, tá, pessoal? Tem conceitos lá no meio. Tudo bem, você pode pegar um livro específico de contabilidade que vai ver coisas mais pontuais ali, tá? Só que eu falo de pontos que são importantes para a gente, para investidor como nós, tá? A contabilidade, ela serve a um número grande de stakeholders, tá? Não pense que todo mundo que estuda contabilidade é igual a gente, que quer achar empresa para gerar valor no futuro. Não, tem um monte de gente. Tem o cara que é o contador em si, que está preocupado em seguir a regra, seguir a lei, as normas contábeis. Então, para esse, identificar a geração de valor não está no escopo dele. Você vai ter analista que é analista de crédito, por exemplo,
Ou seja, o cara tá preocupado se a empresa vai falir ou não e se ela tem capacidade de pagar, ele não tá nem aí para geração de valor, se vai diluir o acionista. O cara, a gente falou aqui, né, de impactos, né, expressivos de diluição, cadê aqui? Um cara, um analista de crédito, ele quer mais que dilua mesmo, é mais dinheiro entrando para a empresa, é mais chance de pagar a minha dívida. Então, cada stakeholder ele tem, né, um foco diferente. É por isso que se você pegar um livro de contabilidade qualquer, pode ser o melhor livro de todos. Você não vai aprender a ser um bom investidor ali. Você vai pegar ferramentas que, se você usar dentro do seu objetivo, da sua tarefa, você pode se desenvolver como um bom investidor. Então, nesses vídeos, eu abordo os temas que são, é óbvio, né? É um vídeo grande, quase 3 horas, 2 horas e pouco. Não dá para esgotar, obviamente, os assuntos, mas falo de muito ponto que é importante, que geralmente você não vê nos livros, você não vê nas aulas aí, nas faculdades da vida, nos MBAs da vida. Não que eles sejam ruins, tá? De jeito nenhum, quem sou eu para falar? Mas é que eles têm um outro foco, tá? Então isso é outra coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, tá? Tem um monte de players aí, cada um com seu objetivo. Ah, então não é porque o cara é um professor pós-doutor lá, foda da pesquisa. Bacana, o cara é excelente naquilo que ele faz, não é necessariamente se transforma num bom investidor, tá? Isso é importante. Enfim, fomos até aqui, demonstrativos, aqui eu lembro, a gente falou de alguns tópicos, né? Aí na última eu falei por que, principalmente, né, como avaliar a governança, que as pessoas também têm dificuldade, porque é como uma coisa subjetiva e todo mundo só quer planilhar número, né? Todo mundo trava, aí começa a dar importância demais para coisas tipo remuneração de administrador, sem olhar o todo. Então, governança é muito mais, né, arte que planilha. E indicadores, ou melhor, né, o porquê não usar indicadores no caso aqui, já que a gente foi bem específico sobre quais são os problemas dos principais indicadores que a galera usa e por que se você focar nisso aqui, geralmente, né, você vai terminar mal. E por último, né, a gente juntou, fez um catadão e aplicou os conceitos em exemplos concretos, tá? Então achei que foi bem legal a playlistzinha, tá? Muita informação caprichada, principalmente essas daqui, tá? As aulas de demonstrativo é para todo mundo, tá? Até se você se acha avançado, não vou dizer que, né, eu tenho a ensinar a todas as pessoas, não é isso, mas dê uma olhada, tá? Porque tem uns conceitos aí que não são óbvios, que é importante. Eu sei porque é o que a pessoa pergunta, é onde o pessoal tem dificuldade. Então a gente sabe, né, onde tá faltando, tá? Então esses vídeos, esses 4 aqui, esses 3 principalmente, é para todo mundo, mas sim, dá uma olhada geral aí, eu acho que dá para carregar todos, ok? Enfim, falei bastante já, primeiro vídeo do ano, então vocês aguentam aí, né? A gente acabou as lives aqui, vamos para os vídeos. O que teve de vídeo aí nessa retrospectiva que nos cabe hoje? Deixa eu tentar ver onde a gente parou. Foi na Vitia, né? Foi a última empresa que a gente falou. Então, seguindo aqui, ó, vamos até 7, 6 meses, até aqui, até a Century, tá? No vídeo de hoje, tá? Depois continua nos próximos da retrospectiva. Então, Kepler foi uma das principais empresas. Já falei dela aqui na retrospectiva, né? Então, a gente olhou a Kepler ao longo do ano e os números foram bons e foi melhorando. Ó, mais um resultado expressivo, começa a ficar difícil de ignorar. Então, é assim que você faz, né? Às vezes você olha uma empresa e, pô, tá bom, né? Mas dá medo de investir em empresa dessa. Histórico não é muito bom. Olha lá a live da importância do histórico, né? Você faz calma, né? A gente está numa competição de longo prazo, numa competição, não é uma corrida de longo prazo. Você não vai ganhar, né, nos primeiros 500 metros. Então espera vir mais um resultado, espera vir outro, espera consolidar, espera você entender um pouco melhor. Claro, não é uma espera passiva, assim, não tá. Vou sentar e deixa rolar. Não, é seguir acompanhando. Pô, eu falei lá, né? Pô, Klepper tava com um resultado muito forte, vamos ver se sustenta. Sustentou, né? Tá, teve alta de taxa de juros, pode prejudicar, acabou não prejudicando muito, o resultado continuou forte. Então, essa confirmação que você vai tendo aí da tua ideia inicial é muito importante para você, né, ir pegando todos os casos, né? Não tem como você saber de cara tudo de tudo quanto é empresa. Então foi legal ver a Kepler evoluindo. As Big Techs esse ano, né, tiveram um ano duro, mas assim, pro longo prazo, tá? As Big Techs continuam excelentes, tá? A Amazon acaba sofrendo bastante porque ela tá bem ligada ao varejo, o varejo americano apanhou muito, mas a parte de tecnologia dela voando, a AWS. Então um grande diferencial dessas Big Techs é que elas conseguem abrir novas avenidas de crescimento muito fácil. Cara, e isso bagunça toda a teoria
do estudo corporativo, né, de finanças corporativas, vai por água abaixo. Porque essas empresas, hoje em dia, o que elas fazem, ela não se fazia 20, 30, 50, 100 anos atrás, tá? Então você tem que ter isso aí em mente quando for olhar essas empresas. Aí o resultado, uma empresa fraca, grandene, né? Aí ó, já faz 5 anos, botei no título com resultados fracos. É um excelente aprendizado, tá? Olhar essas empresas, porque isso aqui era queridinha de investidor de longo prazo uns anos atrás, e ela era legal. Mas ela começou a entrar numa fase que eles não abrem muita informação, né? Então não dá nem pra saber direito por quê. Enfim, não interessa por quê, ela só não é uma empresa boa mais, ela parou de vender bem, estagnou os resultados, né? Tava com um caixa imenso parado, começou a investir em renda variável, isso é um péssimo sinal com caixa, as vendas não decolam, pegou as aleias lá da Vulcabras e foi lugar nenhum, enquanto a Vulcabras deu um up bom com a Mizuno. Então, assim, esse é um exemplo de uma empresa medíocre, tá? Mediana, chamem como quiser, né? O pessoal vê medíocre como pejorativo, né? Mas não é só a empresa ruim que acaba com o teu, né, com o teu resultado de investimento, de investidor, cara. Empresa meia boca também, empresa medíocre também é péssima. Você tem que se forçar a não pegar a empresa medíocre. Porque é confortável, né? Zoninha de conforto. Não, deixa, mas não tem prejuízo. A grande até chegou a ter prejuízo, mas não sei o que lá. E, cara, a mediocridade vai te comendo. Investimento em empresas, tá? Não tem espaço para mediocridade. Porque o único jeito de você ter sucesso lá no longo prazo é você estar no top, no cream de la cream. Porque a média das empresas, pensa assim, cara, a média das empresas não tem sucesso financeiro, certo? Isso aí é do dia a dia. Então você tem que estar na camada superior. Aí vai dar certo. Aí você vai acumular patrimônio, vai dar retorno composto ao longo dos anos. Mas você não pode ficar com a empresa meia boca, tá? Você vai acabar não só no financeiro em si, mas com o mental, né? Você começa a arranjar desculpinha e não sei o que lá, e você tá preso na zona de conforto, na zona da mediocridade, tá? Movida, nem vou falar de novo. Mais um resultado bom, né? Já dei o spoiler que no final do ano, agora sim, a gente precisa ver a acomodação da Movida crescendo menos, mas até então foi um ano só de crescimento. Fleury, de novo, não vou falar da Fleury porque depois acabou tendo lá, né, a união com o Hermes Pardini, aí, né, não adianta a gente falar da Fleury antes, né, tem que olhar ela depois. Lojas Renner, eu já falei também na retrospectiva, isso que é duro, os primeiros vídeos, né, você tem que falar de todas as empresas, depois meio que você já falou. Foi um ano de recuperação da Renner, ó. Finalmente mostra que o pior já passou, né? Olha os títulos dos vídeos, dá pra gente reconstruir a história. Né? Então a Renner apanhou muito na pandemia, em parte por culpa dela, em parte porque meio que não tinha o que fazer, mas ela fez o possível, se modernizou até onde dava. E agora que meio que voltou ao normal, ela volta a dar dinheiro, porque ela é uma empresa boa em condições normais, né? Ela é uma empresa que tem vantagem competitiva da marca, da desejabilidade e tal. Não, ficou bem claro com a pandemia. Mas ela é bem gerida, ela é competente no curto prazo, no curto prazo. Eu tô confundindo as coisas aqui, né? Mas no dia a dia, no feijão com arroz, ela executa bem, gera valor, é uma boa empresa sim, tá? Agora, não é, você tem que ser honesto com você mesmo, não é uma empresa, por exemplo, igual a Soma, né? Soma Ares. B3, outra empresa que já está agora num momento mais estável, ela teve um salto muito grande de desempenho, de resultados, né, durante a pandemia, foi incrível, né? Uma crise que trouxe mais gente para o mercado, mais gente interessada em renda variável, coisa bizarra, eu nunca tinha visto. E agora está acomodando, até porque o mercado, né, o pessoal está fugindo da renda variável. Com a mesma velocidade que chegou, agora hoje foge. Então ela acomoda, tá? Mas ela não perde, isso que é importante. Né? A empresa dá uns saltos quando vem um positivo, e quando o mercado, né, fica ruim, ela se mantém, depois dá um salto. Então, ó, se consolida como uma geradora de caixa. É importante você entender esse perfil. A B3 cresceu muito durante alguns anos, quando ela consolidou, CETIP e tudo mais. E agora vai ser uma empresa mais madura de geração de caixa. Tá? Então tem que entender esse perfil dela. Banco do Brasil, destaque do ano, tá? Baita. Nossa, eu não botei nos destaques do ano. Devia ter colocado o Banco do Brasil, tá? Um destaque positivo de empresa, que entregou um resultado muito bom, foi o melhor banco e difícil, hein? Ganhar de Itaú e Bradesco não é fácil, entregou números muito bons. Essa aqui eu fiquei devendo nas Video Awards, tá? Botar Banco do Brasil entre os candidatos a melhor empresa do ano. Ela mereceu, tá? Entregou baita resultado, enquanto a galera fica preocupada aí com gestão XYZ, eles vão lá e entregam um resultado muito bom, tá? Então, Banco do Brasil deu show. Camil, mais um resultado fraco.
não vou falar, né? Receita alta, operacional fraco. Falamos muito. Walmart, aqui a gente começou a ver a paulada no varejo americano, né? A gente acabou de falar da Amazon. O Walmart caiu, mas tomou uma queda assim violentíssima. E a gente foi ver o que aconteceu, assim, não foi tão crítico, tanto que eu acho que o Walmart até depois acabou voltando e tal. Porque, enfim, foi muito mais uma questão de expectativa em cima. Então você vê que o mercado americano não é fácil, tá? Quando os caras ficam putaço lá, é madeira mesmo. O negócio vai, mas foi interessante dar uma olhada aqui. Gestão de estoques, principalmente, para quem tem dificuldade, capital de giro e tal, talvez goste desse vídeo. Tá? Dell, uma empresa bem subestimada, não vou nem dizer desconhecida, porque é uma marca relativamente conhecida, né? Que a gente conhece. De repente até tem os produtos aí, eu tenho coisa da Dell. E um número bem redondinho, tá? Não sei porque que essas, né, computer makers aí estão meio esquecidas. Cara, os números bons, né? Um valor legal. É uma bela empresinha pra você ter, tá? O fundamento é bom, os números são bons. Ah, é uma ação que atrai olhares, entusiasmo? Talvez não. Mas, cara, os números são excelentes. Pois Medtronic, outra empresa excelente, tá? Muito boa, que também deu uma acomodação aí pós-pandemia, meio normal, né? A pandemia mexeu muito, né, com as empresas de saúde, então nem se fala, mas muito bacana, com bastante tecnologia. Vai começar o rollout lá do Hugo, o robozinho deles, né? Que para desespero lá da Intuitive Surgery, para desespero talvez não, né? Eles convivam ambos no mercado. Mas gosto muito da Medtronic, tá? Assim, como uma empresa, sem falar assim do trimestre especificamente, mas empresa muito redondinha. Empresas novas que a gente começou a fazer vídeo, tá? Capri, bem legal, tá? Tem marcas fortes. Versace, Jimmy Choo. É boa mesmo, é a Versace. Né? As outras o pessoal tá recuperando um pouco e tal. Mas interessante, tá? Uma empresa que tem aí fundamentos de luxo. É claro, ela não é bem estabilizada igual uma Hermes e a Louis Vuitton, né? Longe disso. Mas ela tem sinais aí interessantes que pode se beneficiar dos mesmos fatores e não tem o prêmio que essas empresas tradicionais cobram, tá? Então a Capri é uma legal para quem quiser ver empresa de luxo, empresa de vantagem competitiva, de marca forte. Capri é uma boa para estudar e não tem prêmio alto em cima, tá? Lululemon, uma empresa que está voando com essa tendência aí, o athleisure, a informalidade, o yoga e tudo mais, tá? Empresa com números de Nike, e isso é um baita no elogio, né? Porque Nike é uma baita de uma empresa do setor esportivo. Aqui o foco dela é um pouco mais, né, nessa questão mais casual e tudo mais. E tá surfando a onda com bons números, tá? Não é só historinha, como eu falei antes. Então, não é só história, ela tem números excelentes vai cobrar seu preço por isso, né? Empresa canadense, se eu não me engano. Bem interessante do Lemon. Aí falamos de algumas empresas novas lá daquele segmento de varejo. Signet eu acho bem legal, tá? É uma varejista de joias que tem uma certa verticalidade e tem então vários né, potenciais de crescimento, tanto verticalidade como na digitalização, no posicionamento de marcas. Tem um pouquinho de luxo ali, embora ela seja mais no segmento mais baixo. Mas eu gosto da Signet, acho bem interessante. Aproveitou esse momento aí para fazer aquisição de concorrente à empresa de banana. Interessante a Sig, tá? Gosto dela. Valor com crescimento, boa. A Thor era uma que tava imensa, né? Tava absurdo o resultado da Thor no meio do ano. Já dei um spoiler também que deu uma diminuída nesse backlog agora no final do ano. Mas é outra empresa legal também, que vale a pena conhecer quem gosta de negócios diferentes, né? Signet, Thor, Lululemon também, Capri. Adobe não, né? Adobe é super tradicional, uma que sempre trago vídeo aqui é exemplo de empresa legal, moderna, né? Dessas de subscription, de assinatura, de vantagem competitiva, de custo de substituição, de criação de ecossistema. Adobe é bem referência aqui no canal, tem vários vídeos, né? Bem legal. Depois, ao longo do ano, teve a aquisição da Figma, né? Que foi interessante também que a gente comentou. Eu acho que lá no Canguru, se eu não estou enganado. Mas enfim, só dá uma procurada. E último vídeo que a gente vai comentar hoje, Accenture. Né? Accenture eu falo que ela é modelo, tá? Para entender. Se você quer começar a estudar exterior, você nunca estudou, tem receio, cara, começa uma empresa dessa. É muito tranquilo, muito redondinha. A apresentação, a empresa mastigada, mostra o que ela faz, não tem muito segredo, não tem BO no balanço. É uma boa empresa para começar, é um modelinho legal, tá?
Porque uma Adobe já é um pouco diferente, né? Você vai ver margens muito altas, você tem que entender que é um subscription, receita recorrente, você tem que entender que isso é devido ao ecossistema que ela criou, né? Então, vai um pouco além. Cara, a Accenture é simples, os caras fazem consultoria, cobram pra ti, né, para botar os profissionais deles à sua disposição, né, para te ajudarem lá, a desenvolver um projeto, fazer X, fazer Y. Cobre por isso, ganha dinheiro, ela é lean, não tem muito BO no balança, tudo tranquilo, não tem muito ativo parado, não tem dívida, assim, ela é bem redondinha. A Centro é uma boa aí para estudar, para aprender e tal, e é uma bela empresa também, tá? Não tem crise, quando tem crise as empresas chamam a Centro, quando não tem crise, tá todo mundo bem, chama a Centro também, baita numa empresa. Beleza? Então fechamos com a Century aqui. Nas lives, né, a gente foi lá até o final do curso. E é isso, pessoal. Vai ter um certo buraco aqui, né? Porque foi o período que eu tava de férias. Então, dos próximos vídeos, talvez eles fiquem um pouco mais modestos, tá? Mas tudo bem, faz parte. O de hoje ficou mais comprido, talvez que a média. Os outros ficam um pouquinho mais modestos, porque a gente diminuiu um pouco, né, a produção, principalmente aqui nas lives que eu tava de férias. Eu não fiz nem thumb, tá? Só larguei aí. Mas nos vídeos vai ter bastante coisa, né? A gente acabou bem ou mal. Teve aí 2 meses de vídeo todo dia. Então, acho que ainda assim vocês vão gostar dos próximos vídeos da retrospectiva. Mas hoje foi bem legal, né? Entender um pouco mais o que tá por trás e não só ficar falando de empresa. Beleza, pessoal? Então, de novo, feliz ano novo para todo mundo, né? Se tudo der certo, hoje é 1º de janeiro, né? Acho que vai sair 1º de janeiro esse vídeo. Espero que tenha saído mesmo. Então a ideia é fazer um outro vídeo quarta, um outro vídeo domingo e voltar na terça, dia 10, as nossas lives. Beleza, pessoal? Então, grande abraço para todo mundo. Feliz ano novo e até os próximos vídeos. Valeu!